Olá, irmãos, irmãs, amigos e amigas, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja transbordante em cada coração nesse dia, que o nosso bondoso Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um ano, 2022 está indo embora, e amanhã, né, já dia 1º, iniciaremos aí um novo ano, 2023, vindo pela frente. E eu queria, nesse último dia, deixar uma pequena mensagem, uma reflexão para cada um de vocês. E o que eu vou falar com vocês é para mim também, tá? É para compartilhar com vocês o que Deus tem falado comigo, para a minha vida pessoal, que serve para a minha casa, para o meu ministério, e eu quero então compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar 3 coisas relacionadas à sua vida para o ano de 2023. Eu quero dividir essa pequena reflexão em 2 etapas. Primeiro, o nosso olhar para trás. Todo final de ano, né, a gente tem esse período aí de reflexões, né, inclusive de retrospectivas, né, inclusive a TV, né, as televisões aí, enfim, vários programas fazem essa retrospectiva do ano, né? E realmente olhar para trás tem a sua importância, sim, certo? Então eu queria falar com vocês sobre essa questão de olhar para trás. É certo que ninguém pode voltar atrás para refazer o passado, né? O minuto que passou já era, né? Não há como fazer mais nada. Mas o que passou, né? Ou seja, o nosso passado, serve sim para aprendizado. Então, olhar para trás é olhar para os nossos acertos. Aquilo que fizemos de bom, aquilo que nós fizemos que trouxe benefícios para a nossa vida. E aqui vai justamente, né, o conselho. Que você, que eu, que nós possamos olhar para trás agora e ver o que fizemos de bom. Quais foram nossos acertos? As áreas da nossa vida em que nós conseguimos êxito, conseguimos vitórias, conseguimos realizações. O que nós precisamos fazer? Melhorar, aperfeiçoar. Não ficarmos contentes, satisfeitos com o que nós fizemos de bom e nos acomodarmos. É importantíssimo não nos acomodarmos e procurarmos sempre fazer o melhor. Se você for um bom funcionário, procure ser um melhor funcionário. Se você foi um bom pai, uma boa mãe, procure ser melhor. Se você for um bom filho, procure ser um melhor filho. Se você conquistou amizades, aperfeiçoe e aumente mais esse vínculo de amizade com as pessoas. No que diz respeito ao reino de Deus, se você foi um bom servo para o Senhor, nosso Deus, melhore. Procure fazer melhor nesse ano que está chegando aí, ser um servo melhor, ser um filho para Deus melhor, mais obediente, mais submisso a Ele. Se você conseguiu bom êxito dentro do seu ministério,
né, dentro do trabalho do Senhor, na seara do Senhor. Não fique acomodado. Eu já tenho, né, no meu coração de ser melhor para Deus, ser melhor para o meu próximo, porque é uma via de mão dupla. Amar a Deus e amar ao próximo, né, é imprescindível para uma boa vida cristã. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então que possamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, né? Buscar mais ser um servo melhor, um ministro melhor, ser, né, um bom irmão em Cristo para o nosso próximo. E esse próximo não estou falando aqui só de pessoas do nosso convívio cotidiano, tanto na nossa casa como na nossa igreja. Na igreja que você fizer parte, ou não, se você não tem uma igreja que você congrega, que esse vídeo possa chegar, né, a outras pessoas como você, que você possa se relacionar melhor com o seu próximo. Porque o amor, né, como eu falei, ele é uma semente que você planta e você vai colher. A seu tempo você colhe. Alguns um tempo menor, outros um tempo mais longo, mas a semeadura é certa, a colheita é certa. Então que nesse ano você possa buscar mais, né, ser melhor. E, como eu falei, em primeiro lugar, né, busque o reino de Deus e a sua justiça. Busque as coisas do alto, sem deixar de fazer as coisas da terra. É possível? Sim. É possível ser um bom servo, um bom obreiro, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus honrado e honroso. E também você viver a sua vida também aqui na terra. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e você vai entender por que estou falando isso. Então, que nesse ano busque mais o reino de Deus, busque mais as coisas de Deus, porque é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem a nossa proteção, é do alto que vem a nossa vitória. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Voltando, à questão de olhar para trás, é importante também ver onde erramos. Olhar os nossos erros é imprescindível. E o mais que isso é reconhecer que erramos. Reconhecer que falhamos. Nós erramos, falhamos, podemos sim, porque somos humanos, somos carne. Há uma luta constante, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, há uma luta, uma batalha constante entre a carne e o espírito e a carne. A carne quer te levar ao pecado, a carne quer te levar ao erro. E nós, muitas vezes, sim, falhamos e vamos falhar. Mas o mais importante é fazer como fez Davi e outros tantos, mas eu vou citar Davi, porque esse vídeo é um vídeo curto, é uma reflexão, mas citar Davi nesse momento, de falar de erro, é um grande exemplo. Davi, ele pecou, certo? Não uma nem duas, algumas vezes. Davi falhou, Davi errou, mas Davi era um homem que olhava para trás, ele olhava para os seus erros, reconhecia os seus erros, mas ele tinha um desejo muito forte no seu coração de arrepender-se. Davi era um homem que tinha um coração quebrantado, um coração que o próprio Deus testemunha disso, diz que ele era um homem segundo o seu coração. E ser um homem segundo o coração de Deus não é ser um homem perfeito, não é ser uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que
quando erra, reconhece o erro e busca se consertar. E ele então, o Salmo 51, um salmo muito claro de arrependimento de Davi, onde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então Davi, ele desejou recomeçar, ele quis recomeçar. Ele olhou para os seus erros, para o pecado que ele cometeu, mas ele não permaneceu no erro, ele não permaneceu no pecado. Então hoje, olhe para trás, veja onde você caiu, veja onde você errou, veja onde você falhou, veja onde você pecou, mas não permaneça. Aprenda com os erros para não cometer de novo. Recomece, se levante, reconstrua a sua vida. Não leve para o próximo ano pecados, sabe? Não leve para 2023 pecados de estimação. Se livre deles, peça perdão a Deus, se arrependa. E aqui vai aquela palavra de Jesus, a mulher que foi pega em adultério, que foi levada a ele para que ele fosse tentado ali a de alguma forma errar, para que aquelas pessoas que queriam pegar Jesus em algum erro contra a lei, e assim Jesus disse para eles: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém tinha pedra mais para atirar, porque Jesus sabia que todos ali eram pecadores, como nós somos. Realmente, todos nós somos pecadores. Mas ele então olha para aquela mulher e pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Ela diz: foram todos embora. Bom, se eles não te acusam, não te condenam, nem eu. Jesus então libera o perdão a ela, porque Jesus viu nela um coração quebrantado, um desejo de recomeçar, e diz para ela: agora, mulher, vai e não peques mais. Aquela mulher saiu dali transformada, restaurada, renovada, para recomeçar a sua vida. E assim o próprio Senhor Jesus também, nesse momento, usando a minha voz, a minha humilde pessoa, porque essa palavra vem para mim também, lembre-se disso. Então, se você cometeu algum pecado, se você está em algum pecado, se arrependa hoje. Olhe para Jesus, porque Ele quer liberar o perdão, Ele quer te dar a oportunidade de recomeçar, porque Jesus não está olhando para o teu erro, Ele está olhando para o teu coração desejoso de recomeçar, de abandonar o pecado, de abandonar o erro, de não cometer novamente. E Ele diz para você também nesse momento, através desse vídeo, seja a hora que você estiver vendo, vai para 2023 e não peques mais. Mude, porque se nós quisermos realmente um ano diferente, precisamos de mudança. Porque se não mudarmos, se não tomarmos a decisão de mudar, nós vamos continuar no mesmo erro, vamos permanecer da mesma maneira e não haverá mudança. Será apenas um ciclo, um círculo vicioso, onde você vai ficar rodeando e não vai sair do lugar, não vai prosperar. Então, olhando para trás hoje, olhe para os acertos, olhe para aquilo que você fez de bom e faça melhor. Procure em Deus fazer melhor. Olhando para trás, olhando para os erros, olhando para o pecado, olhando para tudo aquilo que na sua vida foi difícil, foi ruim, arrependa-se, volte-se, veja onde caiu e volte ao primeiro amor, como disse Jesus. Volte à prática das primeiras obras. Recomece. Aprenda com os seus erros para não mais cometê-los. Vamos continuar falhando. Sim, estamos sujeitos a isso. Estamos nessa terra, nesse mundo de pecado, que a todo momento tenta nos tirar da posição correta. Mas podemos sim errar,
mas não permanecer no erro e nos levantarmos para recomeçar. E a outra parte, né? Eu falei do olhar para trás, agora quero te conduzir a olhar para frente. Olhar para frente é olhar para 2023, que está chegando, e ver incertezas. Virão tempos difíceis pela frente, eu posso te dizer isso. E Deus tem falado sobre isso. Vivemos tempos incertos, tempos difíceis virão, sim. E eu tenho certeza que você tem planos para 2023. Você tem planejamentos para o próximo ano, como eu tenho. Eu tenho planos para a minha família, eu tenho planos para a minha vida ministerial, para o meu ministério, para a igreja que Deus colocou na minha mão. E eu tenho certeza que você também tem planos e sonhos e projetos para 2023. Como eu falei, não vai ser fácil. Montanhas virão, desertos virão, mares também virão, vales certamente, batalhas virão, situações adversas virão. Mas eu quero deixar aqui um texto que encontra-se em Provérbios 16, versículo 1 ao 3, que diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certos. Então, olhando para frente, olhando para o que vem por aí, olhando para 2023, fica essa palavra. Coloque diante do Senhor seus planos. Coloque diante do Senhor o seu caminho. Coloque diante do Senhor a sua família, a sua casa, seu ministério. Coloque diante de Deus a sua vontade de fazer melhor, a sua vontade de acertar, a vontade de ser um servo melhor. Coloque diante de Deus o seu desejo de se aprimorar, de mudar. Coloque diante do Senhor o seu planejamento de mudança de vida, seus projetos pessoais, seus projetos para a sua família, seus projetos relacionados à sua vida espiritual. E pode ter certeza, se você fizer assim, como nós lemos, o Senhor ele tem o poder de abençoar e de fazer com que esses projetos, esses planos possam se concretizar. Somente com o Senhor a nossa vitória poderá ser certa. Somente com Ele poderemos passar pelo deserto. Somente com Ele poderemos atravessar os mares. Somente com Ele poderemos atravessar as montanhas. Somente com Ele, colocando tudo na mão dEle, poderemos atravessar os vales que virão. Se chegamos até aqui, foi porque Ele permitiu e foi Ele que nos trouxe até aqui. Foi Ele que nos abençoou, que nos guardou, que nos protegeu, que nos livrou do mal. Foi Ele. Então que nesse ano que está chegando, 2023, daqui a pouco, se você ver esse vídeo, ainda antes da virada, se você vê-lo depois, enfim, mas de qualquer forma, ouça essa palavra, coloque ela em prática, essa pequena reflexão para a sua vida, para que 2023 não seja um círculo vicioso, para que coisas melhores aconteçam, mesmo com dificuldade, mesmo com adversidade, mesmo com as lutas que virão, mesmo com a incerteza do tempo que vem por aí. Mas quem coloca a sua vida, seus planos na mão do Senhor, tem uma certeza. Com Ele somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Então, desejo a você, sua família, sua casa, um 2023 abençoado,
que o Senhor verdadeiramente em Cristo seja o centro da tua vida, Ele seja o primeiro na tua vida. Não coloque Deus em segundo plano. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Coloque o seu reino em primeiro lugar. Busque as coisas do alto, como disse o apóstolo Paulo. Porque, como disse o salmista, é do alto que nos vem o socorro. O nosso socorro não se vale em coisas humanas e terrenas, mas sim em Deus. Só Ele e só com Ele é que temos a esperança de vencermos. E, para finalizar, eu quero te lembrar, Jesus Cristo está voltando. O dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Não sabemos o dia e nem a hora, mas Ele virá. Então, fica aqui essa palavra, essa reflexão, ok? Que Deus te abençoe poderosamente. É o que desejo. Pastor Jailton, a minha esposa Maura, meu filho Daniel, a minha casa, eu e a minha casa que servimos ao Senhor, desejamos que você e a sua casa tenham um ano abençoado, um ano próspero, um ano de vitórias, mas lembrando, só em Cristo é que a vitória ela poderá ser certa. Ok? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz. Feliz 2023.